Olá pessoal da EnsinaRadiólogos.com. Bem-vindos a mais um Pergunta que Ensina Responde. Eu sou o professor Márcio Cubas e hoje eu vou falar com vocês sobre radiografia do joelho. Pergunta que foi nos enviada por um colega de Guaratinguetá. Mas antes da pergunta, já se inscreveu aqui? Já habilitou o sininho? Beleza, não esquece, final do vídeo, deixa um like. Nós adoramos quando você dá like, tá? Não se esquece. Bom, então vamos lá. Vamos falar então sobre a radiografia do joelho. Pergunta feita pelo professor técnico em radiologia José Carlos dos Santos Cubas. Ele dá aula no Colégio Tablô de Guaratinguetá. Ele, juntamente com seus alunos, enviaram o vídeo. Então vamos lá. Fala pra gente, José, qual é a sua pergunta? Olá, meu nome é José Carlos Cubas, sou técnico em radiologia. Também sou professor no Colégio Tablô de Guaratinguetá. A nossa pergunta é sobre o joelho. Qual é a diferença entre o raio-x do joelho sem carga e o joelho com carga? E também, qual é o objetivo da incidência de Rosenberg? Obrigado. Muito bem. Então, nosso colega José Carlos quer saber qual é a diferença entre se fazer um exame do joelho com e sem carga e também sobre a incidência de Rosenberg. Vamos lá, vamos começar nossos trabalhos aqui então. Joelho com carga. Indicado para estudo de espaço articular. Radiografia feita com raio perpendicular permite estudar o espaço articular para o diagnóstico de artrose e também avaliar a condição do joelho, se varo ou valgo. Muito bem. O exame então feito em ortostático, o exame com carga, né, vai avaliar para a gente duas condições aqui, a princípio duas condições que eu selecionei aqui para vocês, mas é um vasto universo diagnóstico que pode ser feito ali no exame. Mas vamos falar então do espaço articular. Avaliando o espaço, é possível fazer um diagnóstico de artrose do joelho, que é uma patologia muito importante. O exame feito em ortostática, raio perpendicular, vai nos permitir isso aí. Exame com carga. Importante entender que esta carga significa o peso do paciente. Ou seja, o paciente em pé, sustentando o seu peso corpóreo, sua massa corporal. Isso vai mostrar qual é a condição do joelho, né, como é que ele se comporta quando a pessoa está em pé, exercendo então esta carga sobre ele. Então nós temos aqui uma radiografia. Nessa radiografia nós podemos ver um quadro bem característico de artrose e importante dizer que essa radiografia, feita em ortostática, usando a grade antidifusora, né, ou seja, feita com a estativa, precisa de um fator técnico devidamente adequado, devidamente corrigido, colimador ajustado, uma boa distância e principalmente o posicionamento do paciente. É uma radiografia feita em anteroposterior, então preciso de um apoio, um suporte específico para o paciente se manter na posição. O peso do paciente bem distribuído, ele não pode se apoiar em um ou outro pé, ele tem que se apoiar nos dois pés para a distribuição da carga. E aí você tem então uma imagem com qualidade que vai poder fechar e concluir o diagnóstico. Depois de feita a radiografia, outra coisa que é possível avaliar nessa radiografia em ortostática com carga é a condição, o tipo de joelho. Nós temos aí o joelho normal, o joelho valgo e o joelho varo. Como a gente pode observar na imagem, a condição de cada tipo de joelho. Isso vai se caracterizar muito bem na radiografia ortostática com carga e também vai interferir, vai falar direto aí para o especialista a condição do joelho, para ele poder então concluir o seu diagnóstico. Com relação ao joelho sem carga, exame feito em decúbito tem como finalidade avaliar a articulação do joelho em alguns casos de dor e também nos casos de trauma para a pesquisa de fratura e entorses em quadro agudo. Muito bem. Então, esses casos de dor que são pesquisados com o exame sem carga, normalmente são aqueles casos de dor de origem inespecífica. Então, não tem ainda
uma hipótese diagnóstica definida. Então, o exame é feito sem carga, feito em decúbito. Tá? E também nos casos de trauma, por uma pesquisa de fratura, ou no caso de um entorse, num quadro agudo, logo no imediato, né, fazemos também o exame sem carga, ok? Temos que, mais uma vez, usando grade Potter-Book, a grade antidifusora, fator técnico adequado, distância, colimação, e teremos um resultado muito semelhante ou muito melhor que esse da imagem, que vai auxiliar no diagnóstico. Muito bem. Sobre a incidência de Rosenberg, algumas pessoas se enroscam, às vezes, com o nome, fica confuso. O que é Rosenberg? Às vezes é meio difícil de memorizar. Mas, então, vamos lá. Rosenberg é uma incidência também feita com carga, uma incidência póstero anterior, que me mostra espaço femorotibial, degeneração cartilaginosa e também espaços articulares e fossa intercondilar. Essa radiografia ela é bastante útil para algumas aplicações específicas, como, por exemplo, demonstrar uma possível avulsão de ligamento cruzado anterior, o LCA, ou ligamento cruzado posterior, a LCP. Os ligamentos do joelho cruzado anterior e posterior, eles são, assim, acredito que, isso é uma opinião minha muito particular, sejam alvo de grandes lesões, um número grande de lesão acontece nesses ligamentos, por vários motivos, né? Então, fazer uma boa radiografia, onde o médico especialista possa fechar o diagnóstico, concluir essa lesão, é fundamental. E como é que se consegue isso? Executando uma boa radiografia. É muito importante seguir o processo, como a gente vê no esquema. O paciente em ortostática, anteroposterior, raio angulado caudal, e a imagem, né, evidenciando a fossa intercondilar, o túnel, né, do joelho, como nós chamamos também. E prezar sempre pela melhor qualidade. Nós convidamos o nosso colega, o professor Vilmar Torrano, para falar também a respeito desses exames. O professor Vilmar é um técnico especialista em raio-x, vai dar a sua opinião sobre esse exame. Fala com a gente, Vilmar. Hoje vai falar sobre a radiografia do joelho. Por que se faz uma radiografia de joelho em ortostática, ou em ortostase, e não radiografia deitada? Já há alguns anos da minha carreira profissional, durante os 30 anos, eu venho fazendo as radiografias do joelho sempre em ortostática. Por que isso? Nós sabemos que a articulação do joelho é uma articulação de carga. E nós só conseguimos fazer diagnóstico de uma articulação de carga se nós fazermos ela em pé. Porque se você colocar, por exemplo, o paciente com o varo ou valgo do joelho acentuado, deitado, no em pé, vai ter uma diferença. Então, de rotina no meu serviço, nós fazemos então o joelho em ortostática, a não ser trauma e pós-operatório imediato. Aqueles pós-operatórios, que teoricamente já tem 1 ano, 2 anos de evolução, nós fazemos também em ortostática. Aqui nós fazemos a radiografia não em anteroposterior, em póstero anterior. Porque o côndilo femoral, a gente tem uma maior visão dele na parte posterior dele. E quando nós fazemos essa radiografia, então a gente vai ver um côndilo femoral com mais intensidade do que se fosse feito em anteroposterior. Se vocês notarem aqui do meu lado, tem um caixote, nós fazemos então, é um caixote 60 por 60, nós não fazemos na escadinha, aqui aguenta até 150 quilos, então é importante você ter também esse dispositivo para fazer. Agora vamos falar da incidência de Rosenberg. A incidência de Rosenberg é feita em PA com uma angulação do tubo. A angulação ela pode ser de 15 graus podálico, ou você pode fazer com 30 graus podálico. Isso depende da literatura que você lê. Qual que é o objetivo da Rosenberg? É você ver os côndilos. Porque às vezes você tem uma necrose do côndilo, você tem algum corpo livre dentro do
da articulação do joelho, e com a incidência de Rosenberg você vê melhor. Você pode ter uma osteocondrite dessecante e você consegue ver então nessa incidência. Aqui então está a minha resposta. Muito obrigado. Muito bem. Essa então foi a opinião do professor Vilmar Torranda sobre a pergunta que nos foi feita hoje a respeito do exame do joelho, com carga e sem carga e da incidência de Rosenberg. Quero agradecer ao professor Vilmar pela participação. Quero agradecer também ao colega tecnólogo Renato Alexandrino, de São José dos Campos, que me ajudou nessa pesquisa, ao professor Zé Carlos, que enviou a pergunta juntamente com seus alunos. E você, já mandou a sua pergunta para a gente? Manda lá, manda um vídeo, faz a sua pergunta e a gente responde aqui para você. Até o próximo. Pergunta que a Ensina responde.